Olá! Hoje o Moda Par conversa com a Maria Eduarda Araújo Guimarães, que nós carinhosamente chamamos de Madu. A Madu é professora e pesquisadora na área de consumo e moda. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Ela é professora de moda no Centro Universitário Senac e ela é também coordenadora do GT de Moda e Estilo de Vida no Colóquio de Moda, que é o nosso evento acadêmico mais importante, que esse ano, inclusive, tem a nossa edição online. Antes de a gente começar a conversar com a Madu, quero convidar todo mundo a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Instituto Cidade. Quero convidar também todo mundo para conhecer as redes sociais, tanto do Moda Par quanto do Instituto Cidade, lembrando que estamos no Facebook e no Instagram. Bem-vinda, Madu, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu queria contar uma historinha breve antes da gente começar a conversar. Eu conheci a Madu, que hoje em dia é uma grande amiga, mas a gente se conheceu no mestrado que eu fiz, o mestrado em Moda, Cultura e Arte do Senac. E a Madu foi uma das professoras mais importantes para mim dentro do programa de mestrado. Foi ela que me apresentou as pesquisas em consumo, né? As pesquisas de cultura de consumo, de estilos de vida. Então, na realidade, de uma certa forma, era uma área que eu já tinha interesse, já tinha lido algumas coisas, mas eu não tinha essa noção de que era uma área já tão importante dentro dos acadêmicos, né? Então, Madu, eu começo te perguntando, ou para a gente começar a conversar, como que a gente pode pensar a moda, né? Não simplesmente, e simplesmente aqui entre aspas, mas no sentido único, melhor dizendo, da distinção e sim relacionada mais às questões de estilos de vida. Eu acho, primeiro, de fato, existe esse certo desconhecimento, né, da área do consumo como uma área de estudo mesmo, né, a antropologia do consumo, ela já vem se desenvolvendo muito a partir dos anos 80, né, e eu acho que no livro da Mary Douglas, né, O Mundo dos Bens, ela deixa muito claro, né, logo no começo do livro, que o grande problema do consumo é que ele é muito mais moralizado do que pesquisado, né, as pessoas, em geral, julgam muito o consumo das outras pessoas, né, então, é uma barreira forte, né, você entender que o consumo, ele tem um papel tão importante quanto a produção, né, mas a produção, ela é sempre vista como o lugar, né, da razão, né, o trabalho, o lugar masculino, enquanto que consumo é o lugar do desperdício, né, do exagero e feminino. Então, é uma área de pesquisa que teve que lutar muito com essa questão. E dentro do consumo, o consumo de moda era visto muito com esse olhar também, né, assim, como um tema, digamos, menor, né, dentro do conjunto dos aspectos sociais. E, né, ao final ali do século XIX e começo do XX, né, a gente vai ter a publicação de 3 trabalhos importantes, né, nesse período aí de final de século XIX e começo do XX, que é o trabalho do Gabriel Tarde, né, As Leis da Imitação, do Thorstein Veblen, O Consumo Conspícuo, e o George Simmel com o trabalho sobre a moda, né, que ele vai criar a teoria, né, do trickle down, né, ou seja, a ideia de que a moda é alguma coisa que é produzida nas camadas superiores e escorre, né, ela é imitada, né, pelas camadas mais baixas da sociedade, né, e isso, ele vai dizer, né, isso está presente na obra desses 3 autores, na verdade, a ideia de que você usa a moda para se distinguir, né, e basicamente uma distinção de classe, né. Então, essa passou a ser a grande explicação da moda,
né, e vigorou por muito tempo. Depois, com um trabalho que se chama justamente A Distinção, do Pierre Bourdieu, isso também, né, tem um reforço, embora o trabalho do Bourdieu já seja aí, né, da segunda metade do século XX. Então, durante muito tempo, a ideia de que a moda servia, né, como maneira de externar essa distinção, né, entre as classes sociais foi a grande explicação da moda, né. Isso fazia sentido dentro de uma moda que era muito mais homogênea, né, que era uma moda que, ditada, né, por essas classes superiores, ela era, né, ela vinha sendo imitada dentro das condições, claro, sempre, né, abaixo, né, em termos de poder aquisitivo, pelas classes baixas. Quando chegava né, nessas classes sociais mais baixas, a parte de cima mudava, e isso, inclusive, né, é o que torna a velocidade da transformação da moda cada vez maior. Então, fazia muito sentido, né, entender a moda por esse caminho da distinção social, de classe, né, e também a gente tem a distinção, que na verdade é fundadora da moda, também da distinção de gênero, né, moda feminina e moda masculina. Né. Então, com isso, aparentemente, né, você tinha resolvido, né, as explicações sobre o papel da moda na sociedade, né, ela serve para externar essa distinção. Quando a gente chega na segunda metade do século XX, principalmente com o surgimento da cultura jovem, a moda começa a se tornar muito mais heterogênea, ela vai se segmentando muito mais, né? A ruptura que a cultura jovem faz entre a moda geracional, né, vai criar uma outra, né, forma de pensar a moda vai ser usada para dizer, não quero participar desse mundo, ela vai ser usada para se posicionar contra a guerra do Vietnã, ela vai ser usada como discurso para movimentos sociais, né? Então ela começa a ter uma dinâmica. Claro que a moda, né, já foi e já tinha sido usado por outros grupos, também dentro dessa ideia né, de um posicionamento. Isso não só acontece na cultura jovem, mas se torna muito visível, muito mais intenso, né, esse processo. E as pessoas começam a pensar a construção da aparência realmente como um discurso para falar sobre como se enxerga, né, o mundo, que é exatamente a ideia da moda como uma expressão das identidades, né, não mais só uma identidade de classe, mas uma identidade muito mais ampla, né, e com isso, né, ela faz parte dessa construção dos estilos de vida, né. O estilo de vida, né, é aquilo que o Anthony Giddens define, são esses, né, esses recursos materiais, os bens dos quais nós nos cercamos e que falam sobre nós, né, são as escolhas que a gente faz a partir da nossa visão de mundo, né. Então, essas escolhas refletem na moda, mas também, né, no cinema que a gente vai, na escola que a gente coloca os nossos filhos, se a gente recicla ou não recicla o lixo, todas essas coisas fazem parte dos estilos de vida, né, são todas as nossas ações diárias, as escolhas que dizem né, a minha, o mundo material que me cerca, né, a minha ideia de mundo mesmo, né? O que eu considero importante, quais são as causas que eu trago, né, como importantes para mim. Então, a moda passou a ser muito essa, né, a ser também, né, e um dos porta-vozes mais importantes dessas identidades e estilos de vida, né, porque a roupa tem essa proximidade com a gente, né, ela está colada, né, onde a gente vai, ela vai também, né, então é muito mais fácil a gente expressar as identidades e estilos de vida pela moda do que arrastar, né, mostrar, né, onde a gente matriculou o filho, levar todos os nossos livros juntos, né. É sempre mais fácil, esse discurso composto pela moda é mais fácil de ser, digamos assim, transportado por nós, né.
Então, isso, Sim, claro, perfeito. acompanha muito, Esse corpo móvel funciona como essa base aí que exatamente, pode dizer algo sem uma comunicação verbal. Também tem essa questão, exatamente. né? Envolve mesmo aquela ideia do Máximo Canevati, né, de um consumo que é performático, né? A gente tem essa performance do corpo, né? Então a gente carrega, leva, né, essa expressão. E com isso, a moda foi ficando muito mais segmentada e heterogênea, né? Então, realmente, a gente passou de uma fase onde a moda, né, assim, se ela, a bainha da saia tinha que estar 30 centímetros, né, da altura do chão, se tivesse 20 ou 40, você já estava fora de moda, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a gente pode fazer muitas considerações sobre a moda, a gente pode dizer que a gente não gosta, que a gente acha cafona, usar muitos adjetivos, mas o adjetivo fora de moda, né, a expressão fora de moda é muito difícil de usar hoje, porque, na verdade, o que, que está na moda, né? As pessoas estão usando, na verdade, né, muito mais aquilo que tem essa proximidade com as suas identidades. E mais, né, a gente não tem uma identidade só fixa, né? Também esse guarda-roupa acompanha um pouco a nossa multiplicidade de papéis, né? O Canclini fala um pouco isso, né? O Nestor Garcia Canclini, que a gente exerce mini papéis, né? Ao longo do dia. Então, eu sou professora, sou pesquisadora, mas sou mãe, sou aluna de Pilates, faço um monte de coisa, né? Todos nós temos essas variáveis ações, e para cada Os uma a gente, nossos, né? O nosso os nossos figurino, diversos né? perfis, sim. Sim, e eu acho isso que você está trazendo muito importante, porque na realidade, uma das discussões que eu tenho feito muito e tenho achado muito importante e a moda, algumas pessoas acham que detém o poder de estar na moda, digamos assim, seja adolescência ou aquelas pessoas que descobrem ou que se diferente, enquanto grande parte da população muitas vezes acha que está excluída desse processo. É comum a gente que trabalha com moda, muitas vezes ouve, você acha que o Milo é bacana, como se a gente tivesse, né, um carimbo legitimador para dizer o que é não ou não moda. E essa reflexão que você está trazendo, ela vai muito no sentido de mostrar que, na realidade, ela faz parte do tecido social e que as pessoas, mesmo que pensem, digamos assim, se preocupem com o seu estilo ou não, elas estão desempenhando determinados papéis relacionados a seus estilos de vida. Porque não existe mais essa homogeneidade, essa autoridade, né, que antes era dada aos editores da Vogue, das grandes revistas, né, para dizer o que estava Justamente. na moda, o que não estava, né. Hoje a gente tem uma polifonia muito grande, as redes sociais trouxeram isso muito fortemente, né, muita gente diz, não, eu não acho que isso é bom para usar, né, e fez lá o seu blog, né, para discutir isso, enfim, quando a gente tem o começo das redes sociais. Mas, na verdade, as subculturas urbanas, né, elas já trouxeram isso muito forte, quer dizer, os punks, quando eles surgem no cenário, né, eles não surgem só no cenário musical, né, mas é mesmo um pouco como essa ideia do estilo de vida, né, tem uma correspondência na aparência a todas as questões que eles estavam discutindo sobre a sociedade que eles viviam, as oportunidades de trabalho, enfim, tudo isso foi discutido no modo de se vestir e na aparência construída por eles, por exemplo, né? Tanto que, de alguma maneira, né, o punk, a imagem do punk se tornam a mesma coisa, né? Muita gente talvez nunca tenha ouvido New York Dolls, né, ou outros grupos punks, mas absolutamente conseguem reconhecer uma imagem punk, né? Ou usa uma Além camiseta do do Sex Pistols. Sex Pistols, né? É muito, e com vários outros grupos, né? Principalmente dentro da cultura jovem, a gente pensa isso muito rapidamente, né? Os hippies, os grunges, os darks, né? O hip hop, o funk, né? Enfim, você vai
construindo, né, dentro da cultura popular, aí é muito fácil. Mas não é só isso, né? As pessoas, o veganismo, por exemplo, hoje, muito fortemente, a gente pode ver isso, né, explica muito bem essa questão do estilo de vida. Diferente dos vegetarianos, que simplesmente não comiam carne, no veganismo isso se amplia mesmo como estilo de vida. Então, não come carne, mas não usa sapato de couro, não usa seda, por exemplo, que é feito de animais. Tem uma série de posturas, né, que mostram essa decisão, né, não é só não comer carne, é toda uma decisão de tratar, né, os animais de uma outra maneira, e que reflete completamente em todas as escolhas, né. Então, e aí a gente tem com a questão da sustentabilidade, enfim, com uma série né, de opções que a gente vai fazendo ao longo da vida que vão construindo, né, porque também não é uma tomada de decisão eterna, né, assim, eu virei, né, virei punk, você punk até o final. As pessoas também vão mudando, uns Tem permanecem, né, as questões das fases da vida, geracionais, que mudando, geracionais também, em porque determinado essa é uma momento você distinção tem. que a moda Pode também tem continuar. uma distinção que é, desculpa, Maíra, esse Não, modelo, né, tudo de bem. fala, A gente está com um delay um pouquinho, não tem problema. Não tem problema. porque você tem uma distinção, né, para a gente usar esse termo, que não era só de classe, mas era de gênero, mas também de faixa etária, de atividade, né, sempre tem marcos de distinção. A roupa de uma criança, né, o que é permitido a uma criança usar, não é mais permitido, às vezes, na fase adulta, né, em termos de escolhas, né, então, ao longo da vida, a gente vai mudando mesmo, faz parte, né. Você pode querer permanecer punk ou trazer algo do punk e ir mesclando, né? Também tem uma questão que a gente tem sempre que tomar cuidado, de pensar que todo consumo que a gente faz tem que ser muito, é, tem que ser, né, sem nenhuma variável, né? Na verdade, a gente é muito dissonante também, né? Não é só consoante, né? A gente faz coisas diferentes, né? Então, a gente não tem um guarda-roupa só, né, de um estilo, por exemplo. Né? Quando a gente olha o nosso guarda-roupa, tem lá uma roupa que a gente usa para uma entrevista de emprego, que não é exatamente o que a gente, né, pode usar numa festa, numa balada. Tem, né, você tem coisas que você, são peças diferentes, ninguém é totalmente consoante, né, e é sempre muito difícil mesmo ser tão envolvido com algo, uma parte do tempo, né, e você, né, deve lembrar dessa definição em relação, por exemplo, aos grupos jovens, né, existem os part-times, né, você pode ser uma parte do seu dia punk, mas quando você vai trabalhar, você vai vestido de outra coisa, né, existe essa ideia de uma não necessariamente, né, atitude coerente o tempo todo, né? Mas a gente é bastante dissonante e é muito bom que a gente seja dissonante. Torna todo mundo Eu mais concordo. interessante. Sim, porque mostra as nossas muitas possibilidades, variáveis e a própria multiplicidade, né, do ser humano. Eu fiquei pensando um pouco nesse caminho, né? Então a gente vem ali do século XIX, com os autores que você coloca, identifica, inclusive essa criação de teoria, pela questão da estratificação de classe, a gente tem a questão do gênero também, que é muito importante aí, dividida, e à medida que a gente vai passando aí pelo século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra, é claro que já vem vindo um caminho, né, que isso vai se transformando, mas a grande transformação e o marco que a gente trabalha dentro da história da moda, da sociologia, da antropologia, eu acho que seria realmente essa questão do surgimento dos grupos juvenis. E aí, eu gostaria de levar um pouco agora a nossa conversa para a gente refletir um pouco. A Madu tem um trabalho muito interessante sobre o hip hop. E a Madu já fez essa pesquisa antes, né? De a gente antes de ser moda ou tendência, né? Nas passarelas aí
questão da moda, digamos assim, de gueto, de periferia, que hoje em dia virou um fetiche, né? Mas a Madu fez essa pesquisa muito bacana, inclusive foi com ela que eu aprendi essa questão toda do hip hop como um movimento composto aí de várias questões que tem a ver com isso de um estilo de vida, né? E aí eu tô com isso há muito tempo na minha cabeça, e muitas alunas e alunos questionam essa questão do streetwear, que viraria um street style, e a gente conversa muito sobre isso. Street style não é fazer foto de blogueira e botar no Instagram, né? A gente tem uma questão da ideia, né? De uma relação desse indivíduo com o espaço urbano, que tem a ver com hip hop, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da moda no sentido periferia-centro, né? E do encontro dessa moda de rua com a indústria do luxo. Como que a gente poderia pensar um pouco essa complexa relação? Pois é, acho que justamente, né, a grande mudança exatamente dessa segunda metade do século XX e da cultura jovem é que essa moda vai surgir no espaço urbano mesmo, né, e vai ser um discurso que vai estar na rua, vai ser construído por eles, né, na escolha, tanto que muitos autores trabalham com essa diferença, né, que estilo é essa escolha intencional, né, de elementos do vestuário para compor esse discurso, que estilo seria diferente de moda. Né? Moda já seria esse segundo momento onde isso se torna uma presença na indústria, né, na produção. E essa é a grande característica da segunda metade, a partir da quando segunda vira metade do moda, século seria XX. relacionada à questão de uma tendência? Teria a ver? Então, o uso do termo tendência sempre traz questões complexas, né? Mas Sim, estou assim, provocando um pouco. então, o que dá para a gente perceber? Esses grupos, né, eles criam esse discurso, então, e a gente vê que depois a indústria da moda, que é uma indústria sempre em busca de novidade, o que ela começa a perceber? Aonde que tá vindo a novidade? Não tá sendo nas camadas superiores, que continuam, né, com uma percepção de moda, de luxo, ou está vindo desse discurso da rua, desses jovens que estão trazendo novidades, que estão usando botina, calça jeans né, de operário, que estão transformando a camiseta, que era uma roupa, né, um underwear, em algo que aparece, quer dizer, começa essa mudança e a indústria começa a perceber duas coisas, que a novidade surge muito mais rapidamente nesse universo e que tem um público diferente, né, que vai consumir essa moda. Então, por isso que eu sempre digo, acho que existe uma diferença entre moda da rua e moda de rua, né? Quer dizer, a moda da rua é essa moda que surge com esses discursos, com os grupos, né, que vão construindo esses estilos. E o streetwear é uma leitura, né, da indústria, da produção desses elementos, né, que aí vão se compor com outras referências, né, então quando o punk sai da rua e passa na passarela, mesmo que seja na versão da Vivienne Westwood, né, que fazia parte, inclusive, desse universo, ele já tem, digamos assim, uma tradução, ele já se mistura com outros elementos, né, então sempre existe todo grupo, né, todo estilo que começa a fazer sucesso na rua, né, ele vai perdendo a força de discurso conforme ele vai ganhando força como moda, né? Ele vai se distanciando, né? Tanto que uma expressão que era bastante conhecida, por exemplo, era hippie de boutique. O que é um hippie de boutique? Alguém que compra uma roupa, né, que tem referência ao movimento hippie, mas que não vive o estilo de vida. E a gente teve isso com o punk, com o grunge, com qualquer movimento, né? O hip hop, Isso. ele tem uma diferença, que eu acho que é a intensidade das coisas, como elas vão mudando com a potência, né, que é a difusão
né, das comunicações vai ganhando com a internet e com as redes sociais. Né? Então, ele tem uma presença, né, ele começa a se internacionalizar, se globalizar de uma maneira que outros movimentos não aconteceu porque não tinham esse tipo de circulação tão rápida, imediata e intensa que a internet trouxe, né? E aí a gente começa a ver que essa imagem, né, também vai ganhando uma proporção muito grande, principalmente porque traz, né, essa lógica de uma proximidade dos grupos, né, eu acho que aí a letra da música dos Racionais é perfeita, quando ele fala que periferia é periferia em qualquer lugar. Então, quando se ouve o discurso, né, que surge lá no Bronx norte-americano, lá, de Nova York, falando sobre o que a vida desses jovens negros nessa periferia, quando bate aqui em São Paulo, ou bate no Cabo Verde, ou bate em qualquer lugar, vai ter um reconhecimento. Então, isso cria, né, uma identificação desses grupos. E aí, claro, essa identificação passa também por se vestir parecido, né? Então, e é curioso porque muito rapidamente, né, se espalha esse estilo até para áreas fora dessa periferia. Isso foi uma das coisas que mais intrigou os pesquisadores lá no começo ainda, né, nos anos 90, quando o fenômeno do hip hop estava começando. Por que os jovens moravam, né, moradores de Beverly Hills, na Califórnia, né, Los Angeles, estavam se vestindo igual os meninos negros do gueto norte-americano, né, de Nova York? E a ideia era porque o estilo de vida, né, americano, branco, né, o WASP, né, White Anglo-Saxon Protestant, né, era muito rígido, né, em certos aspectos, né, frustrava esses jovens que queriam mais liberdade. Então, eles se identificavam com esse discurso, não como jovens da periferia, mas como jovens mesmo, né, também tem uma questão geracional. O hip hop, o rap, por exemplo, se torna uma linguagem de geração, inclusive para alcançar jovens, né, ela vai ser usada. Nos Estados Unidos, campanha de vacinação usava hip hop, o Garibaldo da Vila Sésamo falava, né, cantava hip hop em programa infantil, então ele se torna também esse tipo de linguagem para os jovens, né. Eu acho que a grande diferença também é que, num certo momento, os próprios membros do hip hop vão se tornar produtores de moda. E aí, isso Essa, tem um essa peso relação é muito. bem importante, né? Que tem a ver com essas grandes celebridades do rap, né? Exatamente. E que tem um vínculo muito A, forte mesmo. a Helena Romero tem um livro, né, que chama Freestyling, e é exatamente, ela mostra como o hip hop muda especificamente, né, ou pelo menos a indústria norte-americana de moda, quando começam a surgir esses personagens, né. Primeiro numa percepção que não existia, né, no mercado, algo que desse voz, né, a um pouco o discurso deles. Então surge, por exemplo, a Fable, né, que é a For Us By Us, que é uma das primeiras marcas que está diretamente ligada, e tem, né, e esse nome é muito bom, porque já diz exatamente essa ideia, né, do protagonismo dos seus próprios produtores, né, For Us, By Us. E depois a entrada de uma série de celebridades já, né, de astros do hip hop na indústria da moda. O caso do Jay-Z, com a Rocawear, o Puff D, né, que agora que é o Xanjon. Então, você sai e marcas que vão ficar muito prestigiosas. Ao mesmo tempo, eles vão também, né, esses jovens vão trazendo para o hip hop as marcas, no começo não tão de luxo, né, mas as marcas já consolidadas, né. Um caso muito famoso é o do My Adidas, que é uma música do Run DMC, né, que inclusive causa, né, uma grande preocupação dos executivos da Adidas, quando eles descobrem que aquele monte de jovem está cantando aquela música, né, estão usando o produto deles, e eles não eram o público-alvo, né, eles tinham um pouco de medo dessa associação, até que eles foram assistir uma apresentação do Run DMC, quando eles veem aquele mar de jovens cantando My Adidas, girando os tênis, eles falam, cara, tem um mercado aí que não dá para, né, e faz, inclusive, uma parceria até hoje, né, com o Run DMC, eles têm coleções, e começam a trazer, começa a surgir essa coisa muito interessante, que é o collab, né, a colaboração. Então, tem
Aí todo mundo vai fazer, né, a Nike depois também entra para então vai trazendo uma série de cantores, né, uma série de astros aí do hip hop para fazer coleções dentro das marcas, né? Começa com a Adidas, com a Nike, mas existe uma coisa no discurso do hip hop que era muito essa crítica, né, que eles fazem à sociedade capitalista, que os excluía, mostrando, né, que eles podiam ter muita grana. Então, no começo, né, o próprio Run DMC, o NWA, aparecem usando aqueles colarzões, aquelas joias pesadas, né, aquelas jaquetas impressas cuja estampa era notas de $100, né, muito mostrando assim, é dinheiro, né, que faz alguém nessa sociedade, então tome dinheiro, né, um pouco essa dinheiro que crítica. vocês querem, toma dinheiro que está aqui. Aqui tem bastante. Dona, né? Muita coisa assim. E muita citação de marcas de luxo, né? Então, as marcas de luxo começam a se transformar num objeto de desejo, né? E eles começam a incorporar isso, né? Então, você começa a ver que ao interesse dessas marcas, eles começam a avançar, digamos assim, em marcas que a gente nem imaginava, né? Então, Gucci começa a aparecer muito fortemente, Prada, Balenciaga, né? Assim, que é incrível, né? Porque era um nome Transforma que completamente. ele fecha a visão dele, porque ele, quando chega o prata-porter, ele fala, não, esse mundo não é meu. Imagina ele Fora. vendo, ele Sim, imagina ele vendo hoje. vendo onde ele está agora, né? Então, e as marcas tradicionais começam a perceber também que essa rejuvenilização, que se aproximar desse público é muito importante, porque o público consumidor de alta costura é muito pequeno, né? E se essas marcas continuam sendo vistas como conservadoras ou representantes desse antigo luxo, elas vão acabar quando esses consumidores não estiverem mais aí, né? Essa proximidade trouxe uma regionalização incrível para essas marcas, e elas começam a perceber, a Louis Vuitton percebe isso muito rápido, começa a fazer parcerias bem importantes, a parceria dela com a Supreme foi uma coisa incrível, né? Filas e filas de gente para comprar os produtos, né? Mas com outros personagens também nessas colaborações, né? Eu acho incrível, né? A gente teve há pouquíssimo tempo o lançamento desse tênis, que é uma parceria da Nike, né? Com a Dior, e que a campanha toda foi feita pelo Travis Scott, né, que é um dos nomes hoje mais conhecidos aí do hip hop, e que teve, né, na lista de espera para comprar 5 milhões de inscritos. É mais gente do que querendo testar a vacina para Covid, que se inscreveu. É um número, assim, né, impressionante. E É quando a gente incrível, imaginar, né, conhecendo a história da Dior, quando a gente ia pensar que ela ia estar num tênis, ainda mais dentro desse universo jovem, né, ligado a isso. Então, e eu acho que, assim, o interessante é que o movimento foi, né, as marcas foram se interessando por esse movimento, né, mas quando elas viram, elas já estavam, né, querendo ou não, elas já tinham se tornado personagens desse movimento, porque elas estão nas letras, né. E aqui no Brasil a gente tem uma variável disso, claro que dentro da nossa proporção do que pode ser luxo, né. Então, qual é o grande objeto do desejo, né, que está aí sendo usado por esses meninos também da periferia, são principalmente a Lacoste e a Oakley, são os grandes nomes, embora a gente comece a ver um cinto, um boné da Gucci já mais desfilando aí nos rolês, né? Mas a Lacoste, sim. tem várias músicas, inclusive, né? Tem a música lá do MC Kevinho e do Hariel, que chama Avisa lá para o dono da Lacoste, né? Que eles falam, avisa lá para o dono da Lacoste que a gente não quer patrocínio, a gente que faz ele ficar rico, né? Tem do MC Dedê, que chama Passeio de Oakley, ele fala a letra inteira das peças, né, e da Oakley, tem parte 1 e parte 2, mas a gente já tem letras falando de Balenciaga, outro dia eu vi, que eu esqueci agora o nome,
do MC, que era uma coisa assim, ela tá dançando com a calça a Balenciaga agarradinha, assim, eu falei, meu Deus, como é que chegou? Quando a gente É imaginava que muito marcas tão circulavam tão numa ligadas parcela à muito ideia de luxo, tradição, bom gosto, elegância, distinção. Isso que é muito interessante da moda, né? Que a gente tem essa apropriação de grupos que não eram os públicos-alvo das marcas, que não estão nem aí, simplesmente vão usar e pronto, porque tem o dinheiro para comprar e vão ostentar, que tem a ver com funk e ostentação também, né? É, eu diria, né, e acho que aí a gente tem uma questão que no Brasil não é simples, né? Claro que eles usam, isso aparece nas letras, tanto de hip hop, e não é só esses artigos de luxo não são só da moda, né? A gente vê, por exemplo, não só fala sobre carro, mas sobre bebida, né? Eu acho muito impressionante como essa geração usa, né, consome bebidas caras, muito diferente das juventudes anteriores, né, que geralmente não tem grana e bebiam bebida barata, né, esses jovens, eles bebem marcas também, né, é muito curioso isso. Mas no Brasil, a gente tem um outro elemento para o desejo de usar roupas de marca, ou, né, é, se legitimar por esse consumo, que é a estrutura, né, da sociedade brasileira ainda em torno de um preconceito muito grande, né? E que, diferentemente do que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, onde o preconceito ele é muito definido, né, pelo grupo, então é um preconceito contra o negro, no Brasil tem um cruzamento muito forte entre, né, raça eh, e condição social, né? Aquilo que Horácio Nogueira dizia, Exatamente. no Brasil o preconceito é de marca, ou seja, ele está muito ligado à aparência, né? Então, enquanto nos Estados Unidos, durante, né, o período do apartheid social lá, você tinha uma marca, né, da quantidade de sangue negro, você era considerado negro, não importa a sua aparência, né, tem muitos filmes que mostram isso. Aqui no Brasil, não, tudo é uma questão, é muito mais fluido, né, é muito menos determinado. Então, a questão da aparência, ela é muito forte, né? E por Sim. isso que o Brasil gasta tanto em maquiagem, produto de beleza, em roupa. O Denner dizia, brasileiro só não compra roupa se não tiver dinheiro. Eu acho que hoje o brasileiro compra roupa mesmo quando não tem dinheiro, né? Parcela, fica na dúvida no cartão, mas é importante, né? A roupa e Aparência. a marca significa que pode ser que você não seja seguido no supermercado, né, e abordado por um segurança. Ele é quase que cria, né, uma segurança nas pessoas em poder transitar sem ser tão vítima de violência, né? Isso é uma coisa muito perversa do preconceito brasileiro, né? Ele é um Sim. código que cada um tem uma leitura diferente, né? Então, que Não, envolve muito, muitos muito aspectos. interessante. Sim. Então, o Não, desejo essa questão realmente é um salvo-conduto, Oi? às vezes. Sim, Usar uma sim, marca de roupa pode ser um salvo-conduto, pode garantir um pouco mais de segurança para esses jovens também, né? Então, sim. Não quando a gente faz pensa em moda no Brasil, a gente também não deve esquecer esse aspecto, né? Porque determina, né, uma série de olhares, a aparência, né, é que a construção da aparência para o Brasil é muito forte, né? Tanto que hoje é proibido, né, mas era muito comum nos anos 60, 70, anúncios de emprego virem escrito no final, né, tem a seguinte linha, exige-se boa aparência, que era um código, né, para dizer que a pessoa devia ser branca, né, para se sim. candidatar. Mas hoje é proibido esse tipo de colocação, mas foi muito comum, né, que Sim. pegar um jornal dos anos 60, 70 nos anúncios de emprego vai encontrar essa frase, né? É É muito interessante, né, revelador. a gente perceber que as questões da moda intimamente estão ligadas dentro do Brasil com a questão da classe social
e do racismo que existe aqui, que é, muitas vezes, nessa ideia de uma nação multicultural e que não existe o racismo, a gente sabe, a gente percebe, e aí essa questão da moda é muito interessante, né, da gente E é um estudar esse racismo ainda fenômeno. mais perverso, né? Porque ele cruza raça com classe, né? Então você mistura Exatamente, elementos, né? Ele é mais perverso ainda. exatamente. Por isso, né, por isso tanto produto de beleza, tanto produto para cabelo, né? Tanto se gasta tanto com aparência no Brasil. Né? É uma coisa que é importante. Então, quando esses meninos falam sobre essas marcas e usam, né, você tem duas coisas sendo discutidas. Muitas vezes é essa crítica. Dois, é o fato de que agora eu posto e vou consumir, né, meu objeto de desejo, e também essa questão, né, de se colocar quase num salvo-conduto, em algumas situações, se legitimando, né, perante certos grupos sociais também. Bom, Madu, a gente está se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu agradeço muito a tua participação. Passa rápido quando a gente vê. É mesmo, impressionante. E a É gente fala, não, a gente não vai impressionante, falar né? muito. Então, eu agradeço muito. Acho que a gente fez todo esse caminho, né? Passando de uma teoria do consumo até as mudanças dos anos 50, 60, dos grupos juvenis, para refletir um pouco sobre o que acontece hoje em dia, né? Nessa questão da moda de rua, dos grupos juvenis. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Né? O professor gosta de falar sempre, então a É gente está para aqui isso no. que o nosso canal aqui tá aberto, né? Aqui o Instituto Cidade em collab com o Moda Para, a gente está aqui numa collab, né? Ensinar a tendência do momento. E agradeço muito. E até a próxima conversa Moda Par. Muito obrigada. Obrigada, Maíra.